Grandes jogos na Champions League nessa reta final da maior competição de clubes do futebol europeu. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro começa com equilíbrio. E olha só, hein? Alguns tropeços aí nas competições continentais. Muitos assuntos pra gente conversar no Na Cara do Gol, que começa agora. Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Aqui mais uma semana, chegando com mais uma edição do Na Cara do Gol. Eu sou o Rafael Bellatini, aqui no nosso podcast semanal, né? Já convidando vocês, como sempre, para se inscreverem no canal, deixarem seu like, deixarem sua opinião, sempre muito bem-vindo. Deixa seu comentário aqui embaixo, compartilhe também para que a gente chegue para mais e mais pessoas. Estou aqui para apresentar um programa que tem assuntos quentes. Hoje eu acho que eu vou tentar dar uma apaziguada no clima, mas tudo bem, Massa? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, estamos aqui de volta e acho que hoje vai ser mais quente essa conversa aí. A gente não quer forçar barra, não quer fazer nada, mas é que tem opinião aqui, já teve uma discussãozinha aqui fora do ar. Espero que a empresa nos afaste por 2 dias também, né? Espero que não nos afaste por 2 dias. Exato, não nos afaste por 2 dias. Bom, eu amanhã não venho, tá? Já fica o recado aqui que amanhã eu tô de folga. Afastamento prévio, é isso? Já tô avisado que amanhã eu não venho e domingo também tô fora. Tudo bem, Rodrigo? Já invadiu aqui, já. Seja bem-vindo. Eu espero não ser afastado. O meu único objetivo para hoje é esse. É isso. Pessoal, vamos lá então começar a falar dos assuntos da semana. A gente tem assuntos quentes, mas eu já vou inverter, já vou dar um balão na pauta. A gente combina uma coisa e faz outra. Porque a gente tem que trazer o que está mais quente, né? E a gente tem que falar de uma quarta-feira, acho que já começa desde a terça-feira, quando o Botafogo ali enfrentou o cara bobo, e eu acho que o cara bobo é bem didático para o futebol brasileiro. A gente volta a ter muitos caras bobos, né? E algumas decisões, algumas certezas que a gente tinha que vão caindo por terra. Nós temos agora o Flamengo, que perdeu para Central Córdoba, né? Surpresa tremenda no Maracanã. Mais um jogo desses de Libertadores do Maracanã que lembra aquele velho Flamengo. Mas também com alguns detalhes. Tivemos o Cruzeiro perdendo para um time inventado, né? O Chuquirunda é um time inventado. Eles não têm time suficiente para colocar na Sul-Americana, eles inventam por aí. É um time do Rock Go, você vê o distintivo lá. E falta de respeito total, né? Mas não, isso é que a gente não conhecia. E nós tivemos a equipe do Palmeiras vencendo, mas em crise de novo com a torcida. É um time que está brigado com o torcedor, mais um jogador que faz gol e manda sinal para a torcida, aquele clima bélico ali com o Abel também. O que está acontecendo no futebol brasileiro? Primeiro, vamos começar aqui com o Flamengo. Que o Flamengo é o time que venceria 70% da Premier League, mas não consegue vencer o Central Córdoba no Maracanã. Isso é a medida do que, como nós tratamos hoje o futebol brasileiro com um certo exagero, né? Exagero também na falta de qualidade, suposta falta de qualidade dos rivais, mas acima de tudo, na sobrevalorização do que nós temos hoje. Nós temos hoje jogadores que não são de ponta no futebol mundial, mas tratamos nossos clubes como se eles fossem vencer 70% da Premier League com facilidade, né? É uma discussão que já é antiga, é uma discussão que já aconteceu outras vezes em um tom que parecia piada, mas não é, as pessoas falam sério, ou falam para engajar, não sei. Que aconteceu com o Corinthians, quando era o Corinthians da Liga dos Campeões, que disputaria a Liga dos Campeões, não disputa. As pessoas têm que ter a noção exata do futebol que elas estão a ver. Não disputa, o Flamengo não disputaria um título na Premier League, não chegaria nem perto, e tem trabalho para ganhar do Central Córdoba em casa, um time que foi desmanchado depois de ganhar uma Copa da Argentina de forma surpreendente. Ou seja, não somos assim tão superiores quanto gostamos às vezes de nos gabar. Essa que é a verdade. É aquela sensação, né, Rodrigo? A gente fala de muitos craques assim do futebol brasileiro. Nossa, esse cara aqui, mas aí você percebe que não tem atenção. O mercado europeu, né, onde está o dinheiro e estão os melhores clubes, acho que não tem como negar isso, eles buscam o jovem até para ele trabalhar e fazer outra coisa. E aí quando não dá certo, volta pro Brasil e deita, e passa por cima de todo mundo, né?
Até o Grêmio é um exemplo disso, que aquele jogador uruguaio lá, que era tido como o novo Suárez, foi para a Europa, não fez um gol, voltou para o Brasil e agora começou a fazer uns gols ali no Grêmio. Mas é aquela velha história do brasileiro se achar ainda que é o superior, porque tem o pentacampeonato do mundo e somos os melhores do mundo. É uma visão totalmente atrasada, eu não sei até quando as pessoas ainda vão insistir nisso e nessa linha dos jogadores. O Gabigol, um jogador que foi para a Europa e não deu certo, e no Brasil, enfim, deitou e rolou vários anos, agora a gente já sabe para onde é que ele foi. O Pedro voltou a jogar ontem, é um jogador que eu gosto muito, tem muita gente que gosta, mas também não fez nada na Europa. Então a gente fica por aí, com jogadores que são medianos, continuam no Brasil. Aquilo que eu sempre falo com o Massa, o Palmeiras conseguiu se sustentar muitos anos aí no topo, porque tem jogadores que têm um nível acima do futebol brasileiro, mas não tem nível para a Europa. Então eles acabam que eles continuam no Palmeiras por anos e anos. Isso foi traduzido em títulos, mas Vamos lembrar do Scarpa, né? O Scarpa, Exatamente. um jogador que até queria jogar no futebol inglês, foi para lá e foi para lá de férias, depois foi para a Grécia, né? Para o Olympiacos também não fez nada e já voltou para o Brasil. Aí só em alguns poucos exemplos acho que a gente já resume essa situação de forma bem clara, né? Sim, e há exageros, por exemplo, Felipe Luiz, que é um técnico muito promissor, alguém que eu sempre gosto de ouvir falar, mas é o técnico que não tem 1 ano de carreira, e já falavam em seleção brasileira, é melhor técnico do que o Tite, que tem anos de carreira, é técnico de um patamar europeu, já ele está ainda aprendendo a trabalhar. E ontem ele até fala isso, depois da derrota, ele novamente, mesmo derrotado, mesmo tendo errado durante a partida, ele faz ali pede desculpas e fala: o responsável sou eu, porque ele consegue entender os erros que cometeu. Então eu acho que é alguém que vai ainda crescer muito e tem muito potencial, mas tratam ele como se ele já fosse um técnico pronto. E um técnico de ponta. Ainda não é. Ele tem que conquistar, ele tem que trabalhar, ele tem que ter experiência, ele precisa ainda mostrar que é realmente um técnico de ponta, né? E nessa questão, o Flamengo também mostra um pouco isso, que não é aquele time, é o melhor time hoje do Brasil, para mim é o melhor elenco, pelo menos. Tem um técnico que eu acho promissor, mas está longe de ser um time imbatível. Nós falamos isso aqui antes, venceu o Vasco, que é um time muito inferior no Carioca, mas não foi um passeio no parque, venceu o Fluminense, mas teve dificuldades em alguns momentos. O Flamengo é hoje, sim, o melhor elenco do Brasil, mas mesmo o Flamengo, com todo o dinheiro, com os supostos melhores jogadores, não está assim num patamar tão acima do restante para se dar ao luxo de ter um jogo mau e ganhar qualquer jogo. Ele não é o Barcelona contra um time pequeno da Espanha. Não é esse o desnível, não é esse. Nós vamos seguir tendo jogos equilibrados e nós vamos ter uma temporada com favoritos, mas que não são assim, não podem ter essas vitórias como garantidas, né? E eu acho que isso não vai acontecer esse ano novamente. A história já nos mostrou milhões de vezes no Brasil que é muito difícil você cravar quem vai vencer quando começa a competição. E é engraçado até essa questão da falta de referência, né? Às vezes a gente se perde e acha que o time ele é muito melhor do que ele de fato é, porque a nossa referência ela é baixa. Então você vê alguém deitando num campeonato. Vamos lá, se o meu time da Várzea tivesse ganhando todos os campeonatos da cidade, fala, cara, esse time aqui, se jogasse o Campeonato Paulista, ele venceria esse. Não é outro nível. E existe, infelizmente, né? No passado não existia, o futebol era outro, mas atualmente existe um desnível grande, justamente porque o dinheiro tá por aqui, o pessoal vem, eles conseguem captar, né? Tá pela Europa, eles vão lá e captam e levam os melhores jogadores, não tem o que dizer. E aí você falou sobre o Campeonato Brasileiro começar equilibrado, né? O campeonato já na segunda rodada não tem ninguém 100%. É algo raro, né? No Campeonato Brasileiro de 20 clubes, essa é a 20ª edição, só aconteceu uma outra vez, foi em 2016. Não que os times tenham aquele costume de enfileirar vitórias, né? São raras as oportunidades. Acho que o time que mais venceu no começo do campeonato foi o Botafogo, no ano passado, com 5 vitórias. No ano retrasado, aliás. E é isso.
a gente percebe um campeonato de times que chegam um pouco desgastados, já pelo calendário do ano, com atenções divididas, e daqui a pouco começam a separar quem vai brigar pelo quê, e rapidamente, né? Com 5 rodadas a gente já vê e fala que esses times vão brigar pelo brasileiro, esses aqui vão ignorar, vão pensar em outra coisa, né? O campeonato brasileiro é historicamente equilibrado. O que nós não podemos é confundir equilíbrio e essa competitividade com qualidade. É um campeonato hoje que, vamos ser sinceros, é nivelado por baixo. É um campeonato em que os grandes clubes têm dificuldade, e não é financeira, de atrair grandes jogadores. Por quê? Porque não há no mercado. É simples assim. O Flamengo, que é o grande elenco hoje em dia, as pessoas tratam o Gerson como se ele fosse um craque. Eu gosto muito do futebol do Gerson, mas ele jogou em times da Europa e não teve destaque. Na Roma, na Fiorentina, teve altos e baixos, teve até bons momentos, é um bom jogador, mas ele não é esse craque. As pessoas falam dele como se ele fosse um craque para vestir a 10 da seleção. É assim que se fala às vezes. O Arrascaeta é um jogador que nós discutimos aqui, ele está numa fase descendente da carreira, e mesmo no auge da carreira, ele sempre foi um jogador que foi contestado até dentro da seleção do Uruguai. E a seleção do Uruguai, o Uruguai é um país pequeno, não tem tantas opções assim para colocar em campo. Ou seja, no Brasil ele era tratado como se fosse um craque de grande categoria internacional, mas no próprio país, no Uruguai, não é bem assim, aí não era assim na unanimidade. Então, nós estamos falando de jogadores que são muito bons às vezes, mas que nós tratamos como craques internacionais e não são. E isso é uma realidade hoje, infelizmente, do futebol brasileiro. Nós vamos ter um Mundial de Clubes e você vai ver o Palmeiras, para se reforçar, contrata o Paulinho, que era criticado às vezes no Atlético Mineiro por perder muitos gols. O Paulinho é um bom jogador, mas chega machucado no Palmeiras. E isso é o que o Palmeiras consegue trazer. O Fluminense vai jogar o Mundial e não consegue contrata Canóbio, que foi rebaixado pelo Atlético Paranaense. Certo? O Botafogo, que vai disputar o Mundial vai trazer muito dinheiro. Ou seja, esses são clubes que teoricamente têm um investimento alto. Vai perder Luiz Henrique e Almada, que só foram jogar no Botafogo porque era de passagem, porque eles sabiam que iam para a Europa depois. Ou seja, eram jogadores de aluguel. Essa é a realidade do Brasil hoje. Os times que vão disputar o Mundial de Clubes e que sonham, porque o torcedor tem que sonhar, o torcedor sonha. Acha que o Fluminense, o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo vão chegar lá e vão fazer bonito e podem, eles sabem que não são favoritos, mas sonham que podem ali disputar esse título. É quase irreal. Pode acontecer porque é futebol, mas assim, a possibilidade é mínima. É mínima hoje. É mínima até para a segunda. É mais fácil a gente se comparar ali a segunda linha da Europa do que a primeira. Essa que é a verdade. E mesmo na segunda linha, nós já estamos atrás. Porque o jogador prefere ir jogar no Porto, no Borussia Dortmund. Para quê? Para estar na Europa e ter visibilidade. Assim que pode e recebe uma boa proposta, ele vai, pronto. E assim, acho que a chance de um time brasileiro ganhar o Campeonato Mundial ela é menor até do que a Grécia ganhar aquela Eurocopa de 2004, né? Mais surpreendente do que isso, porque... Eu acho que sim. Mas eu acho ainda essa visão do torcedor sonhar, eu acho que é válida, é normal. Enquanto a gente não tiver esse apreço pelo futebol, pelo nosso clube, eu acho... O torcedor sentido. Tá certo, eu não posso vender isso aqui, né? O torcedor tá certo, era aí que eu queria chegar. O erro é justamente a imprensa, é quem analisa... tentar vender uma ideia de que é possível e que a gente ainda tem os melhores jogadores e pode ser que não seja, a gente vai se prender naquilo. A gente tem o Vini Júnior no Real Madrid, tem o Rodrigo, ainda temos os melhores do mundo e blá, blá, blá. Eles hoje em dia, se a gente for justo, se a gente for honesto, eles são as exceções, eles não são mais a regra. O Brasil tinha os principais expoentes nos principais clubes, você podia escolher, em qualquer clube tinha um brasileiro de alto nível. Hoje em dia, para você encontrar um Vini Júnior e um Rodrigo, você tem que escarafunchar ali bastante. E o Rafinha, agora no Barcelona, que não era um jogador desse nível, que agora atingiu, né? Chegou a 50 participações em gol nessa temporada. Mas é isso, a gente está muitas vezes numa visão presa ao passado e está na hora das pessoas, enfim, se soltarem disso, que não é mais assim. Né? Eu acho, Rodrigo, que tem duas coisas diferentes. Primeiro, é o futebol da seleção brasileira, tem ali uma série de problemas, a qualidade do jogador brasileiro, que nós podemos questionar, mas isso
também, por exemplo, em 94 era questionado e foi questionado em outras situações. E a qualidade do futebol praticado dentro do Brasil. Doméstico. O doméstico nunca foi tão ruim, talvez. Exato. Eu acho que nós ainda produzimos talentos, ainda temos grandes jogadores jogando, mas eles estão na Europa. Antigamente, nós crescemos... somos um pouco velhos, acho. Nós crescemos numa geração em que o futebol do Brasil era melhor do que o futebol europeu na média. E os melhores times do Brasil poderiam jogar contra os melhores times de qualquer outro país do mundo e de igual para igual ou até superior, sim. Sim, em situação de superioridade, né? E acima de tudo nós tínhamos mais times capazes de competir nesse nível. Isso dura até ali no máximo. Você vai ver o Mundial, aquela experiência de 2000 que ganha o Corinthians com uma final contra o Vasco. Podem falar o que quiser, mas o Corinthians tinha um timaço, o Vasco ainda tinha um timaço. Ali talvez tenha sido o último momento, o último grande momento em que você tinha grandes clubes ainda no Brasil, com grandes jogadores, conseguindo reter grandes jogadores. Ali já era difícil, ali já começava a ser difícil. A partir dali é só uma decadência constante no futebol nacional e a ordem mundial passa a ser dessas super seleções, desses times que são super seleções mundiais e que você não consegue competir e que eles cada vez mais buscam talento mais cedo. Então, no Brasil, você tem que se contentar. Talvez os únicos 2 jogadores de ponta que o Brasil tem hoje, jogadores realmente de ponta, sejam Neymar e Thiago Silva. O Thiago Silva tem 40 anos e o Neymar é um ex-jogador em atividade. Então é isso que a gente consegue trazer para o Brasil. O resto são bons jogadores. Quem mais é fora de série atuando dentro do Brasil? Fora de série, temos muito bons jogadores. Tem um que vai atuar mais 2 meses e vai embora, que é o Estevão, mas fora isso... Realmente... O Estevão é uma promessa. As pessoas... Mas é uma promessa, sim. O Estevão é uma promessa. Até essas promessas, elas não conseguem completar 3 anos no clube. E tem aquela coisa, né? Não é uma questão só do jogador não ter qualidade. Qualidade técnica, a maioria dos jogadores brasileiros tem a qualidade técnica. O grande problema é que para se adaptar no futebol hoje... A maioria? Assim, não, tô falando a maioria desses nomes que batem na Europa e voltam, que a gente fala, que a gente cita, né? Muitos é por questão de personalidade e compreensão tática, porque o futebol que a gente vê na Premier League, ele é muito mais tático do que só o técnico. O cara tem que ter aquela qualidade, mas ele tem que saber qual que é o posicionamento e vai e volta. Uma cobrança, é uma coisa mais rígida também de trabalho, e aí às vezes o cara prefere estar no país dele, porque ele tem uma mordomia aqui e ali. E os times brasileiros têm muita mordomia. Os times da Europa não têm. Não vai ficar tendo, chegou tarde no treino, não, esse aqui é craque, não tem problema. Até a própria empresa passa pano. Se o cara sair pra balada e chegar de manhã e fizer 2 gols, tá tudo bem. Não é assim que funciona. Sim, é um choque cultural. Acho que trabalhar fora do país, para esses jogadores, muitas vezes, é um desafio que as pessoas não entendem. E tem a questão da mentalidade. A mentalidade faz total diferença. Né? Porque não é só... Eu acho que a parte tática é a parte mais fácil. Primeiro... Hoje em dia, eu não vejo assim. Nós trabalhamos com técnicos estrangeiros no Brasil. Nós temos... todo técnico brasileiro hoje tem acesso, não é que sejam bons técnicos, mas eles têm acesso ao que está sendo feito lá fora. Eu te devolvo aquela pergunta lá, tem acesso ou tem acesso? Hoje em dia tem acesso a todos os tipos de informação do mundo, mas e as pessoas é um trabalho muito diferente, O trabalho no Brasil é muito diferente do trabalho na Europa. Trabalha-se muito menos na Europa, com muito mais... qualidade. Assertividade. Sim, e também porque o calendário, as viagens, a realidade brasileira é muito complexa. Né? Então tem que se adaptar muitas coisas ali no dia a dia de trabalho e muitas vezes, infelizmente, a realidade que nós temos e muitos técnicos estrangeiros, quando chegam no Brasil, têm essa dificuldade, que chega... num dia, joga num dia, viaja de madrugada, os jogadores não dormem, no dia seguinte não dá para fazer a recuperação, faz 2 dias depois, no terceiro dia já é véspera do jogo, faz um treino que não pode ser tão pesado, porque no dia seguinte vai ter o jogo. Então essa é a realidade do futebol brasileiro, é muito difícil para os técnicos, com certeza. Agora eu acho que para o jogador brasileiro,
é uma questão muito de mentalidade essa adaptação na Europa. Quando o Gabigol não dá certo na Internacional e no Benfica, é porque ele chega e ele acha que ele vai ser o dono da Internacional, porque Porque ele era do passa Santos. por uma fase e venderam para ele a ideia de que ele ia chegar e jogar. E não foi assim. E ele não pode cobrar isso. Ele está num outro lugar, num outro clube, outra cultura. Não pode ser assim. E ele chega no Benfica e pensa, isso aqui é um campeonato menor. O campeonato português é um campeonato menor. Eu estou no maior time do campeonato. Eu vou deitar e rolar. E não joga. Né? Se quer, joga. Por quê? Porque ele tem que mostrar, antes de tudo, que merece entrar e ele não quer. Ele acha que ele tem um direito adquirido. Né? E você vê isso, o Gabigol, acontece no Flamengo e acontece agora no Cruzeiro também. Embora ele tenha até marcado de pênalti, mas marcou. O Gabigol é um jogador que não é um veterano. Ele tem uma idade que ele poderia Apesar de parecer, né? Mas parece. Parece, o que eu queria comentar disso que você falou, muitas vezes essas mordomias e os clubes brasileiros aceitam muito, a corda é muito mais curta, muito maior no caso, porque é refém do talento, né? Sim. Como os nossos talentos foram embora, você acaba sendo suscetível a aceitar coisas que você não aceitaria, né? E vou falar para você de experiência própria, até tem muito dirigente, inclusive, que quer ser parça de jogador. Tá? Um dos grandes problemas que tem, isso em todos os setores, parça de jogador é a pior coisa. Então tem dirigente que fala assim, o cara falou mal de você, não, cara, tamo junto aqui, porque aí vai ter uma festinha ali, sabe como é que é, rola umas festas aí, né? E o cara quer estar junto. Então tem muito dessa questão. Acho que até nesse ponto que encaixa que eu elogio bastante a Leila do Palmeiras, porque a Leila nunca quer agradar jogador. Ela não quer ser parça, ela não quer ser amiga do cara. Ela é chefe deles e pronto. É isso. Porque a forma que ela lidou a situação do Dudu foi exatamente isso. Você quer sair? Então tá bom, ótimo. Tá aqui, não tem problema nenhum. Você não queria sair, aceitei você a proposta. Contrato, e no final... Tchau, vai nessa. É isso. O Palmeiras, aliás, é um clube que lida muito bem com isso, né? O jogador perdeu o rendimento, ou demonstra que tá ali insatisfeito, ou que não dá a mesma atenção ao clube, o Palmeiras, tá bom, você não quer jogar, você fica aqui, cumpriu o contrato, acabou, eu encontro uma venda, tchau, não fica refém do jogador, é isso. Méritos pro Abel Ferreira nisso. Também. E não pode cair na história do Cruzeiro, né? Até que a gente saiu um pouquinho, desvirtuou um pouquinho o tema, mas o caso do Cruzeiro, que aí vem lá o dono da SAF falar que não dá dinheiro, não sei o quê. Claro, quando você sai contratando, né? Vou nem dar o nome do dirigente aqui, mas que conhecidamente gasta dinheiro pra caramba e contrata um monte de jogador que a gente já vinha comentando que vem numa fase descendente da temporada, da carreira. Não dá certo, não é surpresa nenhuma, né? Sim, o Cruzeiro, na verdade, a gente é refém do talento, disse o Rodrigo, e nós achamos que só colocar o talento em campo vai resolver. E não é assim que funciona. O Cruzeiro é um exemplo claro de como não montar um time. Por quê? Porque você pega jogadores pelo nome, pelo que eles fizeram, né? Exato, você contrata história, você contrata um talento que não está mais lá. E você paga caro por isso. Às vezes os clubes brasileiros vão atrás dos veteranos porque é a única opção que eles têm e que não tem o custo da transferência. No caso do Cruzeiro, estão pagando caro. O Dudu, por exemplo, é um jogador caro. O Gabigol é um jogador muito caro. Então eles têm um elenco muito caro e que era um risco, era lógico que era um risco. Se o Gabigol, o Dudu e todos esses jogadores jogarem o que sabem, eles vão render bem, eles vão dar retorno para o Cruzeiro, mas eles já não jogavam há tempo. O Gabigol já estava no Flamengo, já não era unanimidade faz tempo. O Dudu, quando entrava no Palmeiras, não resolvia. Por que por um pensamento mágico... O Cássio do Corinthians também, ele saiu do Corinthians porque estava sendo criticado e ia para a reserva. Né? O Fagner, mesmo no auge, não era assim um grande jogador. Então, por que vocês acham, por que esses dirigentes acham que eles vão contratar esses nomes e esses nomes, por mágica, porque estão no Cruzeiro,
vão encontrar uma motivação para jogar futebol de novo. Às vezes não é motivação, às vezes é problemas físicos. Às Não dá vezes, mesmo, a idade chega, não tem exato, como. no caso do Dudu, eu acho que não tem mais. O Gabigol não, é mesmo uma questão de mentalidade, de motivação. Mas o Cássio, o Fagner e o Dudu, eu acho que são jogadores que já passou o auge. Não vai voltar. Eles podem se adaptar e fazerem ainda boas temporadas, mas não vai voltar, o auge não vai voltar. Por que acham que vai dar certo? Não sei, eu não consigo desvendar. E eu consigo imaginar assim, eu vou apostar num, mas eles apostam em 4, 5, Isso. 6. Ainda tem o Bolacier, ainda tem. Se fizer assim, a conta, a média de idade do Cruzeiro esse ano é terrível. Tenta fazer uma coisa mais equilibrada, né? Você vai contratar alguém pro meio que é mais... Eu vou pegar alguém mais novo para correr atrás, para ficar o cara aqui. Tenta dosar, né? Mas fazem todas essas apostas, a gente fica na dúvida. Falando em retrocesso, falando em história, e a gente volta pro futebol, a gente tem que falar de arbitragem. Olha só, o futebol brasileiro vai e vem. Nós adoramos falar de arbitragem. Então, né? vai e muito vem. Felizes. Mas aí é bom porque aí junta com outro assunto que a gente gosta bastante, que é cartolagem, né? E uma coisa reflexo da outra. Né? Nós tivemos aí na semana passada uma excelente matéria do Alan de Abreu da revista Piauí, né? Falando de todos os meandros ali da Rafael, você preencheu CBF. Um memorando para a diretoria a dizer que ia tratar desse tema aqui dentro? Eu vou falar com o meu chefe. A CBF, todos esses problemas, e a CBF cortou o investimento em arbitragem, por exemplo. Né? Eu fiquei um pouquinho... não sei se eu sou muito desconfiado, se é idade, eu sou um cara muito ressabiado. Eu achei muita coincidência. Na sexta-feira saiu uma reportagem enorme, extensa, criticando a CBF, mostrando várias coisas. E aí nós temos um final de semana em que a arbitragem foi especialmente ruim. Né? Porque a arbitragem é ruim normalmente, mas essa foi especial. Quase todo jogo teve um erro, teve alguma coisa. E assim, mesmo aquele erro que dava para acertar no VAR, erra também. Também no VAR, sim. O acerto do VAR, ele procura o milímetro, mas quando é para errar no VAR, ele deixa passar e tá tudo bem. Então, me chama a atenção. Né? Vamos ocupar o discurso só nesse e esquece um pouquinho essa conversa toda da CBF. Mas nós temos esse caso, eu acho que reflete bastante o futebol brasileiro. Já falamos aqui e quero fazer bem en passant, né? Vamos fazer liga. Aí montam um grupo que, na verdade, é só para negociar direitos de transmissão. E a CBF segue mandando. Aí o esporte claramente reclamou, com toda razão reclamou. Aí a CBF falou assim, pô, a gente errou, desculpa. Ah, tá bom. Não, tudo e bem. a Federação Pernambucana defendeu a CBF, ou seja, ela defende a CBF, mas não defende o próprio clube, que deveria ser a sua razão de ser. O seu futebol ela não defende. Ninguém defende o futebol brasileiro. A CBF é uma vergonha. Essa que é a verdade. A forma como a CBF tem gerido o futebol brasileiro e a seleção brasileira, há pouca coisa boa para se falar. Há pouca coisa boa. Então, não é uma surpresa, mas é uma reclamação que nós não podemos fazer, porque os clubes todos compactuam com isso, as federações todas se alimentam disso. Ou seja, você reclama num dia, mas no dia seguinte está ali abraçado. Não pode ser assim, não pode ser assim. Quando os clubes se unem e eles não conseguem sequer se unir, eles deveriam se unir para fazer esse um produto melhor e para poder ter força para fazer um produto melhor e trabalhar melhor o futebol brasileiro, que a CBF não faz. Mas não, eles estão todos juntos. Essa que é a verdade. O discurso é um discurso que na ação, na prática, depois não se realiza. E todo dirigente que reclama que hoje o time dele foi prejudicado, ele não está reclamando porque ele quer que a arbitragem não erre mais. Ele está reclamando porque ele quer que o time dele seja o ajudado da próxima vez. Né? Ninguém tem um discurso de vamos então melhorar. Já conversei bastante com o Sálvio, tem vários projetos para você melhorar a arbitragem. É o que falou, cortou a verba de capacitação da arbitragem, passou a ser por videoconferência. Em 2023, a matéria lá da Piauí traz 40 árbitros que foram afastados. No ano passado, 110. Quase triplicou o número,
Porque você faz videochamada para dar casa para você. Tem trabalho que não funciona home office, não tem como, tá? Não adianta. E o grande problema é esse. A reclamação é sempre para que na próxima vez ele seja beneficiado. Porque no futebol, geralmente é assim. Né? A gente falar que tem um esquema para esse ou para aquele outro, é furada. Não tem. A arbitragem erra porque ela erra. E, invariavelmente, o time maior ele é mais beneficiado, mas na semana seguinte ele está reclamando. E o discurso do torcedor também não pode ser aquele. A gente foi prejudicado hoje aqui, amanhã quando é beneficiado. Não, mas é porque você lembra daquela vez que a gente foi prejudicado? Não pode ficar nessa, senão a gente vai ter que voltar ao primeiro erro. Qual que é o pecado original do futebol nacional, para depois, então, resolver qual que é a história, para saber quem que foi beneficiado. Sim, mas é isso. Muitas vezes parece que um dos papéis do técnico e dos dirigentes também é estar sempre fazendo pressão. O teu time tem sempre estar com uma certa evidência, sempre ali pressionando para evitar, talvez, evitar alguns erros da arbitragem, né? Mas ainda nesse tema da CBF, eu estava tentando pensar aqui, hoje mais cedo, o que a CBF tem feito bem, assim, nos últimos anos. A gente vê o campeonato feminino, perdeu todos os patrocínios, está lá tudo em branco. A arbitragem vai de mal a pior. Série D não vai nem começar ainda, agiu de novo. Adiar, né, o início do campeonato. A Série B não tem os direitos de venda. Vende o direito de transmissão agora por qualquer trocado, sim, porque não teve. Os direitos internacionais também não existe, não tem nenhum país do mundo nesse momento que está transmitindo o Campeonato Brasileiro, né? Então eu fico tentando encontrar aqui alguma coisa boa que Parece que tem feito umas festas que, ó... As festas devem ter sido muito boas, né? E os aumentos de salário também. Também. Mas eu fico tentando encontrar aqui alguma coisa boa que a CBF tem feito para o Edinaldo ser aclamado e não teve nem competição, né? Para a reeleição dele. Não teve. E eu entendo, eu até vou concordar com o Mauro César estava falando, eu entendo que o esporte tem todo o direito de reclamar. O esporte tem total direito de reclamar. Os times têm direito de entender que a opção, o Ronaldo, que queria ser e nem chegou a colocar, talvez não fosse melhor. Aparentemente tinha ali Ricardo Teixeira, para falar que tinha uma influência da antiga CBF, seria só uma mudança de grupo. Entendo, ok. Então, entre os males, escolhi o menor. Só que você tem que cobrar. E aí, já passou da hora até, oferecer uma alternativa. Se não existe uma alternativa melhor, e você é um dirigente de time, você tem que ser alternativa. Peraí, eu conheço como é que funciona. Não dá. Agora, para ser presidente da CBF, para ser candidato na CBF, aparentemente você tem que ter um apadrinhamento, certo? Ou de quem está lá no poder hoje em dia, e geralmente quem está no poder não vai apadrinhar ninguém, porque ele quer ficar para sempre e vai ficar mordendo esse osso direto, uma delícia, né? Ou então de quem estava e quer voltar a roer. Exato. E no caso da arbitragem, eu acho que já passou da hora da gente ter uma arbitragem profissional no Brasil. Eu não entendo o futebol brasileiro com o dinheiro que nós temos hoje para contratar jogadores, para montar clubes, envolvendo transmissão, envolvendo patrocínios. Nós não temos uma estrutura decente. Isso passa por arbitragem. Isso é uma das coisas básicas. E também a qualidade dos gramados, que são duas discussões que todo ano tem, mas parece que ninguém trabalha para realmente resolver. Mas como estamos falando aqui nessa semana de arbitragem, nós temos modelos que deram certo. Por exemplo, o modelo da Premier League. Mesmo na Europa você tem competições em que a arbitragem não é assim... não vai ser panaceia, né? Não vai ser panaceia. A Premier League é um bom exemplo de uma qualidade de um bom nível, de uma cultura em que não coloca o árbitro em foco na maior parte dos jogos, ou seja, você não vê técnicos discutindo o tempo todo a arbitragem. Lógico que vai ter sempre polêmica, sempre vai existir, mas não é o foco no dia a dia. E os árbitros são profissionais, os árbitros têm dedicação exclusiva, os árbitros têm bons salários, os árbitros têm
o que eu acho que faz muita falta, critério. Você vê uma arbitragem que tem um critério que não é 100% uniforme, mas muito próximo, ajuda muito, porque você já começa a não questionar, mas você deu no outro jogo, o critério do árbitro era isso aqui era falta, aí nesse ele deixa rolar a bola, no outro já não, no outro já leva amarelo. É muito difícil, você tem que se adaptar ao árbitro a cada jogo também, e isso às vezes irrita jogadores, isso às vezes torna o jogo mais chato de assistir, aquele jogo parado, aquele jogo sempre com discussões o tempo inteiro. Ninguém quer isso, é um produto ruim. É um produto ruim. Hoje a arbitragem é ruim e contribui a nós termos um produto pior também. Eu acho que uma coisa também interessante falar é que na Europa o VAR tá para ser um auxílio. No Brasil não é assim mais. O VAR virou a muleta. O juiz muitas vezes não toma a decisão, esperando ali o VAR vir o sininho ali na orelha dele para ver qual que vai ser a decisão que ele vai tomar. Então, muitas vezes eles já se eximem de errar antes de mesmo cometer o erro, né? Ele já larga a Ele mão apita antes. aquilo que vai influenciar o VAR. Então, se ele acha que foi falta, mas ele não tem certeza se foi falta ou se foi pênalti, apita o pênalti, porque aí o VAR já vai entrar, já vai olhar ali, e aí, sabe, naquela dúvida, antes, ótimo, marca o pênalti. E aí chamou, olhei, e geralmente quando chama, ele muda, né? Porque é muito mais fácil você depois dividir a responsabilidade. Né? O VAR me chamou, eu fui lá, eu olhei, realmente, eles mostraram ali, eles me convenceram. Então você tira de você joga pro VAR, o VAR joga pra você e todo mundo fica por essa mesmo. E é um problema porque quanto mais tempo a gente perde discutindo arbitragem, menos tempo a gente discute o que importa no futebol, que é a parte da tática, é a parte do desenvolvimento dos times. Então hoje em dia você não tem um time no Brasil que perca um jogo porque jogou pior que o adversário. Sempre é por conta da arbitragem. Se não tem nenhum lance claro, um pênalti roubado, um gol anulado, é porque o árbitro marcou muita faltinha, é porque ele desestabilizou. Então todo treinador, ele ama quando tá tomando uma surra e aí tem um lance, aí ele fala, pronto, ufa, agora eu vou responder. A gente trouxe isso aqui na semifinal do Paulista do São Paulo com o Palmeiras. O São Paulo não jogou nada e foi prejudicado por um erro da arbitragem. Mas aí pouco se falou sobre o São Paulo não ter jogado nada naquele momento. Muleta, ótimo, virou arbitragem. Então, querem acabar, mas também não querem, porque é muito mais fácil você justificar para o seu torcedor que você perdeu porque você foi roubado. E sabe como é que é? É difícil, cara. Nós contra todo mundo, são os antes, eles estão querendo atrapalhar a gente, pronto. Sim, o Zubeldin, inclusive, ganhou muitos pontos com a torcida do São Paulo por sua crítica à arbitragem e por ter sido expulso. Ou seja, esse tipo de coisa hoje em dia é exaltado, né? O treinador que fica maluco lá à beira do campo é mais importante do que apresentar um bom trabalho. É isso aí, pronto. A discussão da semana que era, o trabalho do Zubeldia, o São Paulo não fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro ainda, tá? São 2 empates, 2-0-0, jogando em casa contra o Sport e fora contra o Atlético Mineiro. Acho que teve muito erro também, mas não é só isso. O futebol apresentado, aliás, dos dois times, né? O Atlético Mineiro também deixou bastante a desejar. Vejo 2 times bem confuso, ainda o Campeonato Brasileiro tá dessa forma, mas também com Copa Sul-Americana no meio, com Copa Libertadores, aí o cara vai, será que eu poupo? Será que eu tenho que pensar nesse time aqui? Vira para lá. Já tem time, entendo corretamente, abandonando a Copa Sul-Americana. Vai do que vai, né? Se for para ganhar uma Copa, ganha a Copa do Brasil, que nós dá estamos um em prêmio abril maior. E as pessoas já estão selecionando que competições vão... Exato. Acho que o Cruzeiro já fez isso, né? Ele só não avisou ainda, mas acho que já fez. O Fluminense ia colocar time reserva para jogar, o Corinthians... Fluminense vai com jogadores que não são titulares do Sub-20, porque para poupar jogadores que estão com desgaste físico. O Corinthians seja, com 6... Com 6 desfalques, já falou também, bom, o que vier aqui tá ótimo, a gente vai colocar o que der para colocar e se cair, se for ganhar uma Copa, ganha a Copa do Brasil, né? Se eu for investir em uma Copa, eu invisto na Copa do Brasil que paga um prêmio maior. Copa Sul-Americana também tem umas viagens que eu vou falar para você, que eu falei, time inventado também é difícil. É difícil, tem que enfrentar essa equipe aí, você vai parar lá não sabe nem aonde que é. Bom, vamos passar para... Vocês querem falar mais alguma coisa de Campeonato Brasileiro? A gente pode ir para a Champions League? Podemos. Vamos para a Champions League?
Eu tô com calma ainda, pessoal. Eu sei que vocês estão esperando, mas não é essa semana. É a semana que vem. Eu ainda estou extremamente calmo, tá? Já coloquei a cabeça no lugar depois da terça-feira, né? Semana que vem a gente conversa um pouquinho melhor. Mas nós tivemos o começo, então, das quartas de final da Champions League. Na terça-feira, o Arsenal venceu o Real Madrid por 3-0 no Emirates e a Inter de Milão surpreendeu o Bayern de Munique por 2-1 jogando lá em Munique, né, na Alemanha. Na quarta-feira, mais 2 partidas. Definido aqui, o Barcelona já eliminou o Borussia Dortmund, goleou a equipe do Borussia Dortmund. E um jogo que eu acho que tem uma chance de acontecer ainda com o PSG, com o Aston Villa, o PSG. Os franceses conseguiram uma pequena revanche para cima do Dibu Martinez, que foi viajar com o bonezinho da Argentina, provocou legal, mas saiu com 3 gols. E aquele terceiro gol, eu acho que o 2-1, para mim, estava muito mais aberto, né, esse desafio, do que esse 3-1. Esse 3-1, para mim, dá uma segurança maior. Talvez o duelo mais aberto seja, de fato, da Inter de Milão. Da Inter e Bayern de Munique. Só achei que você cometeu um erro aí, que você disse que o Barcelona já está classificado, mas o Arsenal não entendi. Não, porque uma coisa é você fazer 4-0 no Borussia Dortmund dessa temporada, o Borussia que não vive um bom momento, é um time fraco, é um time ruim, inclusive estava vendo entrevista o pessoal falando, os jogadores falando, não é tática, é a gente mesmo, a gente não está conseguindo jogar, então a gente não presta. A gente é ruim, né? Basicamente é isso. E o Arsenal não, o Arsenal vai jogar no Bernabéu contra uma equipe que é diferente, o Real Madrid, ele tem essa história toda. Aí que a gente viu hoje 11 gols nos últimos 4 jogos. 11 gols nos últimos 4 jogos, mas sabe como é que é? Podem fazer um também. Pênalti pode mudar tudo. Um pênalti muda tudo, né? Aliás, a gente comentou essa semana aí, o Edinaldo, se ainda o interesse dele for o Ancelotti, já pode deixar o contrato redigido lá, que se o Real Madrid não conseguir essa remontada, aí acho que esquece, né, o Ancelotti. O Jorge Jesus talvez tenha sido o maior perdedor da terça-feira, porque a notícia que saiu é que terça-feira ele estaria negociando. O Jorge Jesus estaria tudo ali certinho. Eu imagino o presidente da CBF lá, eu recuso falar, assistir com a TV ligada no canto. Não sei se ele assiste futebol, se ele gosta de futebol, se eles entendem de futebol, mas talvez tenha chegado ao conhecimento dele de que talvez o Ancelotti estivesse à disposição. E aí o Jorge Jesus falou, então, vamos assinar? Tem um sisteminha aqui que assina online, a gente já pode fazer assinatura na hora. E aí, gol do Arsenal. Ele, não, vamos assinar. Vamos lá. Primeiro, o Real Madrid. O Real Madrid, eu acho que o Carlo Ancelotti não cai mesmo sendo eliminado pelo Arsenal. Se for cair, vai cair depois da temporada, e ainda tem uma temporada típica com o Mundial. E eu acho difícil que o Real Madrid queira mudar antes do Mundial o seu técnico. Até porque não é um técnico qualquer, é alguém que já provou várias vezes, já teve momentos difíceis no Real Madrid, deu a volta por cima. Inclusive, na primeira negociação com a seleção brasileira, ele estava para cair também. Né? E não caiu e foi campeão da Liga dos Campeões. Então, nós temos que ter cuidado com isso, mas a CBF talvez não tenha. Né? Talvez espere de novo e, de repente, o Fernando Diniz está livre, não está? Dessa vez ele pode assumir a seleção de forma 100%. Quinta-feira, nesse horário que a gente está gravando, ele está livre. Aliás, o Cruzeiro joga mal por causa da ausência do Diniz também, essa é outra questão. Precisa demitir o Diniz. Vamos voltando lá, Arsenal, Real Madrid. A questão do Real Madrid é sempre você tem um Mbappé que pode decidir, você tem o Vini Júnior que pode decidir, você tem o Rodrigo que pode decidir, você tem o Bellingham que pode decidir. São muitos nomes, e se o Arsenal tiver o azar de 2 deles estarem num dia inspirado, o Real pode sim fazer 3-0 e levar para uma prorrogação. Não seria nada incomum. Agora, seria para o Arsenal uma vergonha muito grande deixar isso escapar, porque o Arsenal tem que chegar em Madrid e fazer o que fez na Inglaterra, que é jogar um bom jogo sem se intimidar. Se intimidar, o Real Madrid vai engolir. Ponto. Se vai conseguir 4 gols, 3 gols, não sei. Mas se intimidar, vai passar por um sufoco. Então o Arsenal tem que ir para jogar, e se fizer isso com tranquilidade, mas sem abrir mão de tentar castigar o Real Madrid, que já provou que tem problemas também para se defender, eu acho que se fizer isso,
o Arsenal vai ter uma noite mais tranquila no Santiago Bernabéu. Agora, se tentar fechar a casinha, pode passar por maus bocados, porque o Real Madrid pode decidir em 1, 2 lances, porque tem jogadores fantásticos que decidem em 1, 2 lances. Eu acho que o que deu errado pro Real Madrid, o jogo foi muito similar ao que eles fizeram contra o Manchester City. O City martelou, mas o City não achou. E aí entra, né? Eu ia fazer a brincadeira que o Arsenal tinha que jogar o arroz com feijão, e era só o arroz, bastou. Imagina se tivesse feijão também. Que ele coloca a bola. Aquele gol, ele muda a história definitivamente do duelo, porque me passava a impressão que o Arsenal ia martelar, o Courtois fez grandes defesas, ia criar, talvez uma bola bandida no fundo, o Vini fizesse, o Mbappé poderia ter feito no primeiro tempo, um golzinho achava ali, ou então o 0-0, e aí chegava no Bernabéu, cara, esquece, o Real Madrid ia ganhar. Sai o primeiro gol, aí a felicidade que foi o segundo, né? Dá confiança no Rice, que vai lá, bate aquela falta e faz aquele segundo gol. São coisas do futebol. Ninguém ia apostar que o Rice ia fazer 2 gols. O Arsenal jogou bem, mas não jogou para 3-0. Essa que é a verdade. Não, eu acho que no final das contas o 3-0 foi barato pro Real Madrid. Se você for olhar os lances, se tivesse sido 4 ou 5, mas os gols saíram por causa do Rice. Se o Rice não faz aquele gol que ele nunca fez na vida, não teria sido assim. Eu acho que o Real Madrid foi surpreendido, sim, pelo Arsenal, mas de uma forma diferente. Foi uma forma diferente do que eles estavam esperando, né? Porque exato. Óbvio, um jogador que nunca fez um gol de falta na carreira, você não vai esperar que ele faça 2 justo naquele dia. Mas por bola, sim, o Arsenal poderia ter feito talvez 4 ou 5. Mas eu ia dizer, eu não espero do Arteta uma postura tão defensiva. Eu acho que o objetivo do Arsenal tem que ser ir para Madrid e tentar fazer um gol, porque aí eu diria que mata. E eu até ouvi o Henry antes do jogo ele falando, né, que o Arsenal não podia se abalar, não podia sentir o Real Madrid, não tinha que respeitar demais. É um time que vem sofrendo muitos gols, né? Já vinha sofrendo ali, e você tem velocidade pelos lados do campo, você tem o Martinelli, você tem o Saka, tem um cara que, o Merino, o jeito que ele tá fazendo gol, agora são 6 gols em 10 jogos, e a batida que ele dá, a chapada que ele dá para fazer o terceiro gol, é muito de atacante, né? Porque você não tá esperando um jogador que não é um improvisado ali, um meia, um volante, fazendo essa função. A história do Rice, conversava com o Rodrigo agora mais cedo, talvez a armação da barreira do Courtois tenha sido errada, né? Justamente porque ele tinha certeza que ia vir o cruzamento. O Arsenal não fazia um gol de falta desde 2021. Tem lá o Jover, que é um francês, que é um especialista para trabalhar a jogada de bola parada no Arsenal. O Arsenal é o time que mais faz gols de bola parada na Inglaterra. E sempre essa jogada trabalhada. Nunca é uma cobrança direta. Aí acho que o Courtois falou, bom, eu vou colocar aqui, ao invés de deixar esse cara aqui extra, vou botar o cara aqui pra marcar, porque a bola vai vir pelo alto. Ele nunca bate direto. E até o Rice comentou, ele deu eu não sei pra quem foi a entrevista, mas ele comentou, a ideia era realmente jogar a bola na área. Mas eu olhei o posicionamento que o Courtois montou a barreira, eu falei, vou bater, tá ali pra mim. E ele conversou com o Saka, né? Ele falou assim, não parece certo ter que... Tem aquela questão do feeling, né? Você treina a semana inteira, mas tem o feeling na hora do jogo, é muito importante. Não parece certo. Eu acho que o Saka falou, cara, você tá contente, tá confiante? Vai nessa. E ele, isso na era dos dados aí, do jogo, todo pensado através da qual a probabilidade maior, e ainda, felizmente, tem ali o fator humano do jogador ter a percepção que era pra bater no gol, né? E isso passa a confiança do segundo, né? E a felicidade de encaixar a bola. Porque não é fácil, né? Não é fácil colocar aquela curva, né? Das 2 faltas, né? Ele foi muito feliz. É até difícil você dizer, esse jogador nunca acertou antes, porque ele cobrou tão bem, né? 2 diferentes, né? Roberto Carlos estava na arquibancada, você viu isso aí, eu vi, achei sensacional. Roberto Carlos é ótimo. Mas acho que era legal também comentar do Merino, porque agora é mais fácil dizer, porque vem dando certo, mas era uma improvisação, né? Com um jogador de meio campo. Mas se você for parar para pensar, o Havertz também era um jogador que era aquele tipo que a gente nunca sabe. O que é o Havertz? Ele é centroavante? Ele é segundo homem
da frente, segundo ele atacante, é meio um atacante. Camisa 10. Camisa 10, Gabriel Jesus mesmo, a gente né? nunca sabe. Passa a Copa sem fazer. O Havertz deu um título pro Chelsea nessa função aí de falso 9, e o Merino, que não era dessa função, acaba que também deu certo. Então, O Gabriel Jesus é o falso volante. O volante que joga de centroavante ali. Ele serve para marcar a saída de bola. A França em 2018 ganhou a Copa sem o Giroud fazer um gol sequer, mas pro Brasil era um problema, pra França não era. Então a gente leva o problema mais grave para um lado e deixa para o outro. Usar os números, eu adoro o número, mas você consegue mentir só falando números verdadeiros, né? Tem que tomar cuidado com isso. Mas Bayern de Munique, cara, me surpreendeu, viu? Eu gostei muito do jogo da Inter. Eu acho que a Inter fez um jogo muito consciente. Me surpreendeu até pelo que ela vinha jogando. Eu falei aqui que esse seria o mais equilibrado dos confrontos, Bayern e Inter, e foi um confronto muito equilibrado. O Bayern teve momentos de domínio, por isso eu acho que o Bayern pode vencer lá na Itália, não seria também surpreendente, porque quando dominou também foi com aquela pressão alemã que a gente conhece, com muita intensidade, e aquele estilo de jogo que se entrar uma, entra duas, entra três, o Kane perdeu o gol, ou seja, eles podiam ter feito também melhor, mas se você pegar os 90 minutos, a Inter foi melhor na casa do Bayern. Quando a Inter teve bem, teve uma fluidez no jogo em que ela conseguia atrair o Bayern e depois saindo jogando de forma vertical mais pensada, trabalhada e que levava muito perigo. E eu diria que Lautaro Martinez e Thuram são jogadores que se movimentam muito bem, têm força física, mas se tivessem ali um pouquinho mais de capricho na finalização, né? De precisão na finalização, a Inter teria ali uma facilidade ainda maior, poderia ter feito ali mais gols. Inclusive o gol do Lautaro foi um golaço, com um toque também bem interessante do Thuram, quem não viu veja. Foi um jogo foi um jogo muito bom, muito tático e de muitas alternâncias assim, de domínio, né? Esse foi um jogo que foi mais ou menos o que eu esperava, um jogo muito equilibrado contra um Bayern que ainda não é aquele Bayern que te passa aquela segurança e que o Inter soube explorar em vários momentos do jogo essa insegurança do Bayern. E a Internacional já fez final aí nos anos recentes. Sim. É um time que está sempre ali beliscando. Acho que pode surpreender, acho que pode chegar mais longe do que a gente esperava mais uma vez, porque a gente nunca espera, né, que os italianos hoje em dia cheguem tão longe. Sim, desde a Juventus. Eu diria que se o Arsenal elimina o Real Madrid é hoje o grande candidato, naturalmente. Tem o Barcelona, que é um time muito instável, porque é um time que pode te golear de 5-0, mas também é um time que pode que abre muito espaço. 5-4, igual eles fizeram contra o Benfica. Exato, eu imagino aqui nós vamos ter, se a Inter passar e o Barcelona passar, o Barcelona vai passar. O Barcelona já passou. Foi um passeio contra o Borussia Dortmund, porque é muito melhor time, o Borussia ainda tentou, fez o melhor criou uma boa chance, acho que foi. O Guerrassi perdeu um gol ali, claríssimo. Ou seja, podia ter tido sorte melhor, mas via-se que é um time inferior e que era questão de tempo. Aliás, o que joga de bola, o Lamine Yamal, é impressionante. É assustador e ele não fez 18 anos ainda. É fácil, né? É impressionante. Eu vejo falando que o futebol é tão fácil. Exato. Eu acho que o Rafinha, uma das coisas que fazem o Rafinha jogar melhor é que o Lamine Yamal ali dá uma abertura ali do outro lado, o Rafinha jogando na esquerda, outro problema, porque o Rafinha joga da esquerda indo para o centro, mesma posição do Vini Júnior, o que deveria ser do Rodrigo também. O Rafinha joga muito bem, mas quem me chama sempre atenção é o Lamine Yamal quando eu vejo o Barcelona. Mas vai ser um confronto muito interessante do Barcelona com a Inter. Por quê? Porque a Inter tem um jogo de saída que atrai para jogar. E tem uma saída vertical muito rápida. Com jogadores com toque de bola muito bom e com atacantes que se movimentam muito. Então eu acho que vai ser um desafio muito grande o Barcelona fazer essa linha alta contra a Internacional. Eu tô curioso se vai funcionar ou não, né? Quer dizer, primeiro, se a Inter passar, obviamente, do Bayern, porque para mim é o confronto mais em aberto aqui. O PSG é melhor do que o Aston Villa, foi muito melhor do que o Liverpool, mas foi melhor do que o Liverpool nos 2 jogos, e o Liverpool é muito mais time que o Aston Villa, então o PSG faz o que todo mundo achava que ia fazer, até levou um susto,
porque o Aston Villa é também um bom time. Saiu na frente ainda. Mas com 2 gols de diferença, acho difícil o Aston Villa conseguir reverter isso, porque é um time inferior. O Arsenal tem que dar aquela pipocada amarelada a monstro em Santiago Bernabéu, né? Eu sinto que o Rafael aqui não tá tão confiante. E o Bayern de Munique e Inter é o único que para mim tá realmente aberto. É o único confronto que eu não vejo assim. Eu vejo a Inter ligeiramente favorita, porque vai decidir em casa e porque fez um jogo em que foi ligeiramente superior ao Bayern, mas o Bayern deu em vários momentos do jogo mostrou que pode conseguir buscar esse resultado. Aqui, para mim, é o único confronto que está em aberto, totalmente em aberto. Sobre o PSG, eu queria falar com o Rodrigo aqui. Tirou aquela... eu não gosto da história da camisa, eu sempre sou um cara que briga muito com a história de camisa ganhar, porque se fosse camisa o Liverpool tinha passado contra o PSG, né? A história da camisa, eu sempre brinco também, que ela funciona 100% das vezes que dá certo. Então, sempre que ganha o time maior, você fala a camisa. Aí, quando perde, e pipocou. Não, mas ele é pipoqueiro e ele tradicionalmente é pipoqueiro. É sempre a mesma coisa. O time do PSG agora entra em campo nessa Champions. Acredito que sem a diretoria, sem o Emir, sei lá quem que tá em cima deles, sem falar assim, Champions a gente tem que ganhar, hein? Eu acredito que esse ano, até por não ter aquele investimento todo, seja menos pressão. E isso facilita também o time a jogar, né? Eu não vou dizer que é o melhor futebol da Liga dos Campeões é o do PSG, mas por conta do Barcelona. Mas talvez seja o segundo melhor. E sim, mas entra sempre naquela questão, né? Que eles estão o ano inteiro treinando e o jogo para valer mesmo é só a Champions League, né? Talvez a pressão também tenha tirado um pouco mais por conta disso, que esse ano ninguém espera. O PSG desfez todos os medalhões e agora tá uma garotada ali que não tem tanta pressão. Mas para mim o Arsenal é o que vai balizar a graça aí da Champions League. Se o Arsenal tirar o Real Madrid, abre e mesmo o PSG pode ganhar. Mas isso que você diz da camisa, só tem um time que eu acho, que eu sempre falo aquela... Eu acho uma besteira de falar que camisa ganha jogo, mas se tem um que eu diria que sim, na Liga dos Campeões é o Real Madrid, fora isso. Não acredito também. Eu analiso o jogo, não analiso camisa, né? É isso. O futebol do PSG é um futebol que dá para buscar o título. Não é o único. O Arsenal fez 3-0 no Real Madrid jogando muita bola. Eu acho que o PSG é melhor do que o Arsenal. Se tiver um PSG-Arsenal, eu apostaria no PSG, mas... Continue. Se o Arsenal ganha do Real Madrid, por que não ganha do PSG? É claro que pode. Eu acho que não vai ter nenhum confronto nenhum nessa fase que seja fácil. Eu acho que não vai ter um Barcelona-Dortmund no PSG-Aston Villa, que todos nós sabíamos, ou esperávamos pelo menos, que fosse passar o Barcelona e o PSG sem muita dificuldade. Então você... tem o PSG, vai ter ali o Arsenal provavelmente, é extremamente acessível, ou seja, o Arsenal passar de novo vai ser novamente uma zebra, e independente de camisa, né, nesse caso, as duas camisas internacionalmente não têm assim grande tradição, né? Eu só ouço. E você teria um Barcelona contra o Bayern ou a Inter. Eu acho que todo mundo que passar tem condição aí de brigar pelo título. Essa que é a verdade. O futebol que eu mais gosto desses é do PSG e do Barcelona, obviamente. Né? Mas também me atrai um pouco acho que a Inter tem uma forma de jogar diferente desses dois e que pode ser um desafio também. Eu não gosto muito do trabalho do Kompany no Bayern. Não me convenceu. Eu não sei se eu assisti os jogos errados, mas nunca... me agradou ali. Não entendia nem por que ele tinha virado o treinador não tinha currículo para isso. PSG eu tenho só minhas dúvidas porque, como disse o Rodrigo, ele passa treinando o tempo inteiro. Eu não consigo balizar nada pelo campeonato francês.
nível A é baliza muito... deles esse ano é o jogo contra o Liverpool. Eles têm que sempre tentar atingir aquele nível. É, não é então, fácil, né? e é complicado, tá? Então, não sei. Eu que eu falei, eu vou ficar aqui, vou seguir na minha, tá? Talvez semana que vem eu volte triste, chateado aqui, mas, né? Ou então eu volto, não, aposta contra, é a melhor coisa que pode acontecer. Não, agora eu não aposto contra o Arsenal mais, não tem Não, como. você acabou de falar, já é zebra, tá? Contra o Real? Tudo e contra todos, tá? Até contra o PSG. Tá tudo bem, tá certo. Eu vou encerrar por aqui antes que eu me complique mais. Tá certo? Massa, aquele abraço, até a próxima semana. Um abraço a todos. Rodrigo, Valeu, Pelé. valeu. O Prazer. Arsenal tá classificado. Pode cravar que o Arsenal tá classificado. Não. Só semana que vem. Eu aposto no Arsenal também. Já vi muita coisa no Bernabéu. Rápido, então é Arsenal e PSG e sempre fica em cima do muro. Inter e Barça. Inter e Barça. Bayern e Barça, só pra ficar diferente. Tá aí. Eu já tinha falado minha opinião lá atrás. Pessoal, muito obrigado. Agradeço demais quem acompanhou aqui o nosso programa nessa semana. Quem deixou o seu like já, se você não deixou ainda, lembre-se de deixar o seu like, de compartilhar o canal, de se inscrever no canal e compartilhar aqui para que a gente chegue para mais pessoas, valorizar o trabalho. A gente está tentando fazer as coisas mais sérias. Queremos discutir, mas sem baixar o nível, né? Tendo ali uma qualidade na conversa. Por isso mesmo, a sua opinião é importante. Deixa seu comentário aqui embaixo também. A gente vai ler, vai comentar também, vai discutir. É assim que funciona o futebol. Valeu, pessoal. Semana que vem a gente volta. Aquele abraço.